Olá a todos, meu nome é Nicole Casanova, eu estou aqui para falar da minha pesquisa de doutoramento, que é orientada pelo professor Miotelo e financiada pela CAPES. Antes de tudo, quero agradecer aos meus colegas do PPGL, organizadores do evento, por essa oportunidade. É muito bom poder de alguma forma sentir que a gente está próximo novamente, depois de um ano tão difícil e distante. Bom, o título da minha pesquisa vem de uma frase dita pela Heloísa Helena, na qual ela define a feminilidade, o ser mulher, como um jogo entre esses dois lugares, talvez extremos, de ternura e fúria. Se você leu o meu resumo, você deve estar se perguntando: ué, o que a Heloísa Helena tem a ver com as eleições de 2014? O fato é que eu estou apresentando um recorte da minha pesquisa que tem um corpus muito maior, desde as eleições de 1989, e esse recorte tem foco nessa última eleição com representação feminina mais expressiva, pelo menos no que diz respeito ao número de votos. O que eu faço, então, mais especificamente, é me debruçar sobre dois conjuntos de corpos. O primeiro são discursos sobre a performance oratória dessas mulheres, que eu extraio de jornais e revistas de alta circulação no país. E o segundo são pronunciamentos dessas candidatas, que eu extraio do horário gratuito de propaganda eleitoral e de debates veiculados pela TV aberta. Para que eu faço isso? O meu objetivo é demonstrar que o que se diz sobre a performance oratória condiciona e até mesmo produz, na verdade, as avaliações dessas performances. E, em última instância, condiciona também as próprias performances em si. Como assim? Grosso modo, o que eu estou dizendo é que o falar bem e o falar mal são construções discursivas sociohistóricas, que se formam a partir dos sentidos que circulam em sociedade sobre o que é desejável e o que não é na performance pública dessas mulheres. E parece para mim que recai sobre as mulheres muito mais particularidades a esse respeito. Eu enxergo então essa dinâmica discursiva. Bom, se o som da voz, o corpo e a língua fazem sentido, é porque já fizeram sentido antes. Esse preceito é bem caro na análise do discurso. É como se houvesse uma rede de sentidos que é atualizada constantemente e que se associa com essa voz, com esse corpo, com essa língua e que acaba influenciando o processo de produção tanto da fala quanto da escuta. A fala e a escuta são práticas simbólicas que se modificam a partir do campo discursivo com o qual se associam, de outros dizeres que ali circulam, de quem diz, de quem escuta, quando, onde. Eu quero mostrar, então, que as representações feitas sobre a eloquência feminina não correspondem à essência, à realidade natural dessas performances. Na verdade, o valor estético de cada uma dessas formas de expressão é tomado como algo natural, como algo essencial. E o meu foco é entender como os mecanismos discursivos funcionam para possibilitar essa construção de um efeito de obviedade, de evidência dessas representações. Porque, na verdade, a gente entende que tanto esses dizeres sobre a fala das mulheres, quanto a escuta e a fala em si, são construtos sociais e históricos, ou seja, são discursos. Para tentar deixar tudo isso um pouco mais claro, eu começo então com um exemplo de análise para a gente poder entender como essa rede de sentidos vai se repetindo e se atualizando. Eu sugiro que a cada exemplo você pause o vídeo para poder ler cada um deles, porque o meu tempo é curto e eu preciso fazer essa economia. Essa matéria é do Estadão e predica a voz da Dilma a partir do campo semântico associado à guerra. A voz imposta, entre aspas, faz paráfrase com o tom beligerante, associando o alto volume e a baixa frequência da voz aos sentidos de embate e de ameaça. A modulação vocal, ou seja, a maneira de dizer, redunda aquilo que está sendo dito. Os espectros fantasmagóricos que a gente vê sendo retomado ali no título, na manchete da notícia, dialogam com a temática do medo, numa rede de sentidos disfórica, pejorativa, que remete o leitor ao imaginário do terror e da bravata. Isso porque, ao negar algo, a Dilma retoma implicitamente, automaticamente, o seu oposto, a afirmação,
talvez aí na forma de uma expectativa sobre si que precisa ser enfrentada, ou mesmo de uma comparação com outros, com seus adversários, que são teoricamente diferentes dela mesma. Ou seja, que colocam o país de joelhos, que privatizam empresas públicas, etc. E esse embate aqui que a gente vê entre o que ela diz ser, na verdade entre o que ela diz não ser e o que os seus adversários são, ou entre aquilo que ela diz não ser e aquilo que se espera dela, é associado ao sentido de agressividade. E essa construção se dá justamente a partir do quê? Da voz imposta. O segundo exemplo, também referente à performance de Dilma e dessa vez extraído da Folha, fala um pouco das diferenças entre os registros escrito e falado da língua, parecendo até ensaiar certa leniência com deslizes gramaticais, com pensamentos truncados, etc. E passa para a avaliação então da performance de Dilma aí no último parágrafo, que aparentemente é positiva, o que se pode concluir pelo surpreendeu-se e pelo grau maior de fluidez de seu discurso. Porém, com uma leitura mais analítica, a gente vê que a ideia do primeiro parágrafo, entre aspas, os traços de descontinuidade como hesitação e interrupção, é retomada através de seus silêncios prolongados. Note que o pronome possessivo incute o sentido de uma particularidade da fala de Dilma, o que faz mais enfaticamente com a expressão já conhecida. Ambos os recursos constroem juntos a aparência de uma evidência. Todos sabem que Dilma faz longas pausas, todos sabem que Dilma fala excessivamente no que se refere a. O efeito de sentido depreciativo, então, se constrói a partir do predicado positivo para o imediato contrário. O grau maior de fluidez, em oposição ao comportamento habitual que é esperado dela, surpreende. Ou seja, mesmo quando se quer dizer que Dilma falou bem, retoma-se a ideia de que geralmente ela fala mal. Esse terceiro exemplo que eu estou trazendo é referente à performance da Marina Silva e foi extraído da revista Veja. Aqui é interessante notar como acontece a associação da rouquidão da voz à fraqueza. Nas eleições de 2014, é bom lembrar, a Marina teve problemas com a voz e precisou de períodos de recuperação constantes durante a campanha. É interessante notar aqui como esse sentido da rouquidão, geralmente associado a uma frequência mais baixa da voz, uma voz mais grossa, é associado à fraqueza, já que geralmente essas modulações vocais indicam energia, força, virilidade. Mas aqui, o desgaste da voz, a rouquidão, indica fraqueza, o esvaziamento de energia que tem como resultado o silêncio. Tanto que a voz aqui é substituída por um gesto com as mãos. E é também legal notar que enquanto a voz é retratada como fraca, o anel é forte. O que isso quer dizer? A Marina é retratada como uma mulher nervosa e fraca. Ela obtém força, então, da aliança, o símbolo do matrimônio, aquilo que remete justamente ao seu marido. Ponto com essa ideia de fraqueza é feito ainda no interior da revista Veja, através dessa matéria do Reinaldo Azevedo, em que ele comenta que em certo debate a Marina estava especialmente agressiva. O efeito depreciativo aqui está na ideia de dissimulação, que se pode associar aos sintagmas atriz e sugestão de assessores. E também a construção de Marina como sendo, digamos, duas caras. Então há a verdadeira Marina, que é agressiva e arrogante, e a falsa Marina, que é doce e angelical. Aqui a gente vê sendo retomados sentidos de vacilação, que são muito comuns nas representações sobre a fala de Marina. E a gente pode afirmar isso com base na repetição de termos como incoerente, camaleoa, volúvel, que não se posiciona. Então, os efeitos de incompetência da Marina são construídos a partir da ideia de fraqueza e de incoerência, enquanto os sentidos de incompetência da Dilma são construídos a partir da ideia de agressividade e de despreparo. Ambas são retratadas como pouco dignas de confiança,
cada uma a seu modo, uma pela fragilidade fingida e outra pela dureza escancarada. Passo agora então para a análise da fala efetiva das candidatas, com esse exemplo bem interessante da Marina, que demonstra a mobilização de dois conjuntos de características vocais bem diferentes. Eu não posso me dar o luxo de reproduzir o vídeo aqui, mas eu deixo o link com a minutagem para quem tiver interesse de dar uma olhada na fala dela. E a gente vai ver que na primeira metade ela faz uso de longas pausas, além de alguns traços de insistência, como o aumento do volume em sílabas tônicas e o alongamento dessas sílabas. No geral, há também um relaxamento de ditongos e formas de plural, o que nos leva a caracterizar a fala dela como sendo distensa, ou seja, relaxada. Geralmente uma fala mobilizada para desempenhar um papel de mediador, no caso da Marina, mediador em relação ao povo, né? Já que ela está falando sobre valores e visões compartilhadas com a sociedade brasileira. Então, além dela falar sobre esse povo, ela também fala como esse povo. Na segunda metade, a partir do momento em que ela começa a falar do senador Serra, a gente percebe um aumento significativo de volume e uma aceleração no tempo de fala, com menos pausas e pausas menos longas, além de uma tessitura num nível mais alto, ou seja, a voz dela fica mais aguda. Esses são gestos geralmente associados à contestação de um argumento, como se a pessoa estivesse manifestando alguma forma de ofensa tomada para si. Aqui, parece que a resposta adquire alguns sentidos de indignação, que são associados a uma maior exaltação do aparelho fonador, como se ela estivesse mesmo sendo tomada de uma maior carga de emoções. Vale pontuar que, nesse momento do debate, a Marina está respondendo a uma acusação do Aécio, dizendo que ela está sendo incoerente pelo fato de constantemente citar nomes da oposição para somar na sua base de governo. Aqui a gente vê então que a Marina produz simultaneamente efeitos de sensibilidade quando ela está falando sobre os valores que ela compartilha com o povo, com uma fala extensa, e de razão quando ela está respondendo mais diretamente ao Aécio com indignação, transitando entre um e outro a depender do papel desempenhado, a depender do seu interlocutor específico e também de quem ela está falando. É como se a gente tivesse várias vozes para uma mesma Marina. Na sequência, eu tenho esses dois excertos de fala da Dilma, nos quais ela demonstra uma gestualidade vocal bem controlada e firme. O que isso significa exatamente? Significa que a fala dela apresenta acentos de ênfase, como o uso constante de pausas, o alongamento das sílabas tônicas e uma oscilação constante de volume. Esses efeitos de firmeza para construir uma imagem positiva de si atenuam, disfarçam, na verdade, a composição de uma imagem negativa do outro. Veja que é bastante diferente dizer eu não dirijo sob álcool e droga e dizer você dirige sob álcool e droga. Fazer essa construção de maneira direta poderia ser tomado como agressivo demais, mesmo num debate, que é um ambiente em que certo nível de agressividade é aceito e até encorajado. Com essa maneira de dizer, a Dilma se adequa ao enfrentamento típico dos debates políticos, mas evita a suspensão dos efeitos de sentido tidos como tipicamente femininos, expressos na fala pública, de acordo com especialistas, pela tangência dos assuntos, aquela coisa de dizer sem precisar dizer de fato. Assim, a depender da posição ideológica dos sujeitos que dispõem à escuta a esse pronunciamento, poderia-se reagir à maneira de dizer como agressiva ou até mesmo covarde, por um lado, pelo fato dela evitar se expor de maneira mais aberta ao enfrentamento do adversário, ou como apropriada e até mesmo elegante, por outro lado. Para concluir, a gente tem que as maneiras de dizer seguem parâmetros impostos pelo funcionamento histórico, ou seja, discursivo dos sentidos atribuídos à fala, ao corpo e à voz. O sentido de falar em público, de falar como mulher, por exemplo, e os valores atribuídos a essas formas de expressão derivam de fato das avaliações que se fazem a esse respeito, ou seja, dos dizeres que circulam em sociedade sobre o assunto.
Então, a partir dessa rede de prescrições e normas, entre aspas, que a gente observa nas representações da mídia sobre a fala pública, a gente delineia um quadro meramente representativo, metonímico, de sentidos possíveis de emergir conforme a posição ideológica dos ouvintes. Isso significa, então, que nós temos regimes de escuta determinados ideologicamente que podem determinar, de alguma maneira, a recepção desses pronunciamentos em sociedade. Esses resultados apontam para o potencial da análise do discurso para investigar essas relações entre o som e sentido e para as maneiras pelas quais os discursos constituem as práticas sociais. Isso permite vislumbrar um caminho possível para o questionamento das afirmações consensuais a respeito da fala pública feminina e também para o enfrentamento do sentido de evidência que lhe é atribuído. Bom, é isso. Agradeço a paciência de quem ficou até o fim. Aguardo ansiosamente nossos debates. E é isso. Obrigada e até breve.